Rapaziada, às vezes eu tô lá no YouTube procurando vídeos pra trazer aqui pro canal e o que eu sempre me deparo é com vídeos do Antony. O cara simplesmente virou chacota. Tem vídeo dele com a sobrancelha levantada antes de entrar em campo, tem outros dele dando aquele famoso girinho. Eu não sei o que aconteceu, porque antes o Antony no Ajax jogava demais, chegou aí pra seleção, tudo, mas no Manchester United nós já sabemos que a coisa mudou, né? O Antony lá não consegue fazer praticamente nada. E hoje é isso que nós vamos ver, vídeo do canal Muniz do Fute, como o Antony se tornou uma piada na Inglaterra. Lágrimas, acusações de violência doméstica. Uma Isso daí deu uma quebrada na carreira dele, tá? Sequer um gol. Antony Vida é considerado pelos ingleses Antony como a trolando. pior contratação da história da Premier League. Pô, a pior também já é demais, hein? Ex-jogador do United, Scholes como era palhaço. bom. Antony demonstra ser apenas um palhaço. Ele precisa mesmo é de um nocaute. A verdade é que a situação de Antony na Inglaterra é mais tensa do que se possa não tá imaginar. das melhores, viu? Antony chegou como a segunda contratação mais cara. A segunda contratação mais cara do clube. Eles também estavam depositando toda esperança no Antony. Não faz isso não, pô. Da história do United. Seu início foi avassalador, Tipo, ele era alcançando bom. um Ele feito é bom, jamais mas visto no United. Marcar gols nos 3 primeiros jogos. As começou expectativas bem, até. eram altas, mas em seguida tudo desabou. E Antony passou de estrela a motivo de piada entre os ingleses. E foi exatamente o que levou o United Virou a contratá-lo, piada, viu? o que acabou sendo o principal motivo das piadas. Até fevereiro do ano passado, Antony havia completado apenas 10 dos 31 dribles que tentou, uma taxa Perdendo a de bola apenas pra 32% de dribles bem-sucedidos. Os marcadores estão cientes de seu caminho até o gol, apesar de não ser um caminho tão frequente para o jogador. Para se ter uma ideia, Antony ficou incríveis 1 ano e 11 dias sem marcar sequer um gol na Premier. Isso daí não pode acontecer na vida de um atacante nunca. 1 ano e 11 dias é muita coisa, tá maluco, pô? O cara, tipo, vive de gol, ele é atacante, tem que balançar a rede, tem que marcar, ou senão tem que participar da jogada. Mas 1 ano é sacanagem, muita coisa. Aí você vira piada mesmo, não tem como. Premier League. Seu último gol havia sido na temporada passada contra o Nottingham Forest. Nesse intervalo de 1 ano, Antony só conseguiu marcar na FA Cup contra o Newport County, que joga na 4ª divisão inglesa, e contra o Liverpool. Ele só encerrou esse jejum na temporada atual, mais de 1 ano depois. Se alguém pensava que esse gol marcaria um novo começo em sua carreira no Manchester United, a derrota do United no jogo seguinte sugeriu o contrário. Jogando pela direita, ele deu apenas 30 toques na bola contra o Crystal Palace, não conseguiu fazer um único toque dentro da grande área, não completou um único drible e não produziu um passe importante. Isso resultou em sua substituição aos 60 minutos, momento em que o United já estava perdendo por 3-0. Antony encerrou a temporada atual com 43 jogos disputados, apenas 3 gols e uma assistência, sendo apenas 1 gol pela Premier League. Foi um ano para esquecer. Antony não foi relacionado para 8 jogos e sequer entrou em campo em 6 jogos. Não foi por isso que o United pagou essa fortuna, fazendo dele o 13º jogador mais caro da história do futebol na época. Antony virou motivo de piada na Inglaterra após utilizar com frequência seu drible característico, um duplo giro na bola, um drible sem utilidade alguma. Ele chegou a ser chamado de palhaço pelo ex-jogador do United Paul Scholes, depois de girar 720 graus com a bola colada nos pés e errar um passe para frente. Pô, aí ele trollou demais. A fase já não tá legal. O Antony me pega a bola e começa a rodar. E ainda depois erra o passe. Tá de sacanagem, Antony. Faz o simples, pô. A fase não tá boa, moleque. Só toca, não inventa, não faz nada. Ele é assim, mas acho que ele precisa de um nocaute do adversário, disse Scholes. Após o fim do jogo, esses caras também, esses ex-jogadores é meio folgadão, viu, meu? Explicando. Fala muito que vem na mente. Um truque como esse é bom desde que seja funcional. Enquanto isso, Antony não gostou muito das críticas e postou no Instagram: "Somos conhecidos pela nossa arte e não vou parar de fazer o que me trouxe onde estou." Antony é considerado pelos ingleses como uma das piores contratações da história da Premier League, sendo visto como o maior desperdício de dinheiro da história do campeonato. A situação de Antony está tão crítica que os jornais ingleses o listam como o jogador que mais perdeu valor nos últimos anos, perdendo incríveis 53% de seu valor. O cara não tá valendo quase nada. Acreditar no garoto, às vezes ele passa dos limites. Em fevereiro, Erik ten Hag colocou Antony no jogo faltando apenas 30 segundos para acabar a partida. O pior
Aí você quer que ele entra faltando 30 segundos e faz o quê? 2 gols, vira a partida? Ou seja, o craque do jogo? O pior de tudo é que isso ocorreu no dia do aniversário de Anthony. Obviamente, ele ficou bastante triste, a ponto de os adversários irem consolar. Aí é pra chatear o jogador. Vale lembrar que Ten Hag tentou exatamente a mesma coisa com Cristiano Ronaldo, querendo colocá-lo para jogar faltando 1 minuto para o fim do jogo. Cristiano fez sinal negativo e falou que não ia entrar de maneira alguma. Ten Hag acredita que há uma única explicação por trás da má forma de Anthony nesta temporada: as acusações de violência doméstica. Em março, a ex-companheira de Anthony, Gabriela, alegou em entrevista ao UOL que ela havia sido atacada por ele em 3 ocasiões distintas. Gabriela afirmou que Anthony a agrediu em um carro enquanto ela estava grávida, ameaçando jogá-la para fora do veículo em movimento. Caraca, e que ela levou uma cabeçada e um soco em um quarto de hotel em Manchester. Anthony negou essas acusações, assim como outras semelhantes feitas por outras 2 mulheres. Durante este período, Anthony foi afastado pelo United por quase 3 semanas para que pudesse responder às denúncias. Apesar de ter sido reintegrado ao elenco, as investigações continuam em andamento. Anthony está visivelmente abalado, e isso fica claro em seu comportamento em campo. No jogo contra o City, ele entrou nos minutos finais, quando o United já estava perdendo. Nos acréscimos do segundo tempo, Doku driblou o jogador brasileiro 2 vezes, o que deixou Anthony muito irritado. Frustrado, ele chutou o veloz atacante do City e em seguida foi para... Aqui ele só esqueceu a bola e só queria quebrar o Doku, tá maluco, meu. O Anthony tá pilhadaço. Se bem que no United, rapaziada, vocês viram, Ten Hag aprontou com o Cristiano Ronaldo, apronta com vários jogadores. Ninguém consegue jogar bem no United, Sancho. Cristiano Ronaldo saiu fora, ainda o Cristiano Ronaldo foi bem, mas Casemiro, todos os jogadores que chegam não conseguem produzir no United. Lá parece que tem um problema, aí chega um problema na vida pessoal, problema em campo, esquece. Aí que não vai jogar bem mesmo. Acima dele. Doku apontou o dedo na cara de Anthony 2 vezes em resposta. E em ambas as vezes, a estrela do United tentou com raiva afastar sua mão antes de serem separados. Em um jogo recente, Anthony também ficou muito furioso com Ten Hag. O brasileiro saiu do banco e depois foi transferido para a lateral esquerda por Erik Ten Hag. Ao saber da mudança tática, esquerda, Anthony ficou muito irritado, viu? E Marcus Rashford foi um dos que tentou acalmá-lo. Apesar de tudo, ele ainda conseguiu marcar neste jogo contra o Liverpool. O clima na Inglaterra não é dos melhores para Anthony, e às vezes ele também não se ajuda. Na semifinal da Copa da Inglaterra, Anthony entrou em campo com o United, vencendo o Coventry por 3-0, mas a equipe sofreu o empate, levando a partida para os pênaltis. Tá vendo o que acontece com o United? Consegue tomar um empate que não existe, ganhando o jogo de 3-0. Os caras levam 3-3 pro Coventry City, cara. Eu nunca vi esse time. O United venceu, mas o que chamou a atenção foi a atitude do brasileiro. Anthony teve a audácia de provocar os jogadores do Coventry, o 9º colocado da 2ª divisão inglesa. Isso deu mais um motivo para os ingleses o criticarem. Mais uma vez, Anthony virou chacota no país, com a imprensa o chamando de jogador de 2ª divisão. Até mesmo um jogador do Coventry afirmou: com esse futebol apresentado, era para ele estar na Championship, 2ª divisão inglesa. A verdade é que o Manchester United já se prepara para sofrer um prejuízo milionário na venda de Anthony na próxima janela de transferências. As notícias na mídia inglesa indicam que a paciência do clube com Anthony parece finalmente ter acabado e eles ouvirão ofertas pelo brasileiro no verão. Anthony, Casemiro e Christian Eriksen são apontados como os 3 jogadores no topo da lista que serão disponibilizados para transferência. O United pretende reduzir a massa salarial para sua reconstrução. Segundo o jornal Daily Mail, o Manchester United sabe que terá dificuldade em recuperar ao menos metade dos 86 milhões de libras pagos por Anthony, ou seja, 43 milhões de libras. O jornal ainda escreveu: o fato de que o United está preparado para aceitar uma perda tão grande para vender Anthony é uma mostra clara do quanto o clube ficou desapontado com ele. Os talentos emergentes Garnacho e Diallo
podem substituir Antony. O melhor pro Antony agora é sair do United, procurar novos ares e tentar reencontrar seu futebol, até porque não dá pra você desaprender a jogar futebol assim de uma hora pra outra. E lá no United também nós sabemos, vários caras bons não dá certo, velho. Casemiro, Sancho e vários outros, eu não sei o que acontece nesse clube. Mas é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. Tamo junto e é nóis.